Prosseguindo no estudo do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1, o ponto 2 diz: a mulher vestida do sol seria a igreja? É uma interrogação também. Esse texto não é fácil de nós termos uma definição. Então eu estou colocando possibilidades. Consideram a perseguição à mulher tendo iniciado no ano 314 depois de Cristo, quando Constantino deu início à perseguição aos grupos anabatistas, quando Donato, um pastor da igreja evangélica chamada de rebatizadora ou anabatista, foi exilado e proibido de pregar o evangelho. Bom, apesar de eu não concordar com essa interpretação de um tempo de perseguição da igreja, esse fato histórico que eles apresentam é interessante, porque realmente, 2 anos depois que Constantino organizou a igreja, ali em 312, 313, ele já começou a perseguir as igrejas que não concordavam com ele. Isso está na história, vocês podem pesquisar, né, os debates entre Donato e Constantino ele vai perseguir essa igreja, vai proibir a pregação do evangelho dessas igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Isso é fato. Agostinho de Hipona vai defender o extermínio delas. E a Igreja Católica vai dizer que vai conseguir exterminá-la cerca de 300 anos depois de Constantino. Tá bom? Mas nós sabemos que não conseguiu. Todas as igrejas hoje que negam o batismo infantil, elas são herdeiras desse ponto de vista. O comentário prossegue. Depois a perseguição seria estendida nos dias de Agostinho de Hipona e a sua maldita guerra justa ou guerra santa. Por que maldita guerra santa? Porque Agostinho de Hipona defendeu que todos esses grupos que pregavam uma doutrina diferente da igreja que Constantino organizou, que ele, Agostinho de Hipona, chamava de igreja-mãe, quem pregasse uma doutrina diferente, segundo Agostinho de Hipona, poderia ser morto. Inclusive os pagãos poderiam ser mortos, ou seja, a igreja podia matar para implantar o reino de Deus. É por isso que eu chamo de maldita guerra justa ou maldita guerra santa. O comentário prossegue. Os fatos são verdadeiros, mas ninguém consegue explicar satisfatoriamente como aplicar o tempo de 1260 dias. É claro que eles vão querer transformar em 1260 anos, fazer aquela mudança, fazer o uso de tempo profético, né? Dias literais mudam para anos. Poderia contar a partir do ano 54 da era cristã, quando Nero deu início à perseguição, mas chega-se ao ano de 1314 da era cristã e não foi encontrado nenhum evento que justificasse a conclusão de uma era. Agora, uma teoria interessante é a teoria que considera o ano de 536 da era cristã. Tá bom? Vamos ver essa teoria, o que ela representaria. Uma teoria interessante é considerar o ano 536 da era cristã. O que aconteceu nesse momento? E é algo que os historicistas dizem, isso aqui é cumprimento do Apocalipse, que está acontecendo por etapas. Como eu disse, eu não concordo com esse ponto de vista, mas é uma teoria interessante, é uma hipótese interessante. Nesse ano de 536 da era cristã, surgiu uma névoa sobre a Europa que causou o que é considerado até hoje o pior ano da história da Europa. Pior até que os dias da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente esse ano ele é pouco falado na história, mas ele vai acontecer umas coisas interessantes, porque o Sol vai se escurecer por um ano inteiro. Os cientistas dizem que a luz do Sol ficou tão fraca que os homens aqui na Terra, eles viam o Sol como se fosse a Lua. Então aquilo causou um esfriamento na Terra, e alguns falam que aquele foi um ano de juízo, tá bom? Que teria sido o momento da história
do cumprimento do Apocalipse, quando diz que o sol se escureceria e a lua se tornaria como sangue. Tá bom? Porque o sol se escureceu e porque a lua ficou avermelhada. Por causa exatamente dessa névoa que teria sido resultado de um vulcão, uma explosão de vulcão, que foi tão grande que cobriu a luz do sol por um ano. Isso é comprovado na história. Então eu achei interessante essa teoria. O comentário prossegue. A névoa ficou sobre a Europa por 18 meses. E segundo Michael McCormick, professor de história de Harvard, causou uma queda na temperatura de cerca de 2 graus, causando grande fome na Europa. Cientistas dizem que o Sol tornou-se tão fraco quanto a Lua. Nas palavras de Procópio, historiador da época, o Sol deu sua luz sem brilho, como a Lua, durante todo o ano. Retirado da revista Super Interessante, está aí o link para vocês poderem acessar. O comentário prossegue. Tomando os 1260 dias como 1260 anos, chega-se ao ano de 1796, que é apontado por muitos como o ano em que se firmou a Revolução Francesa, que anunciava o fim da perseguição aos anabatistas, ou seja, não era mais crime batizar adulto que haviam sido batizados quando crianças na Igreja Católica ou na Igreja Reformada. É um fato considerável. Ninguém poderia ser molestado por sua fé, afirmava o documento da Revolução. Esse seria o período que a mulher teria ficado no deserto. Em todos esses 1260 anos que ela estaria no deserto, os evangélicos anabatistas não podiam viver nas cidades, pois cometiam um crime de morte, que era rejeitar o batismo infantil defendido por católicos e reformados. E eles eram mortos, irmãos, da pior maneira. Os reformados gostavam de matá-los afogado. Calvino fazia questão, olha, eu vou matar todos vocês, vocês têm que sair da cidade de Genebra, todos os que rejeitavam o batismo infantil, todos os cristãos que rejeitavam o batismo cristão, tiveram que sair da cidade, senão seriam mortos. Isso muda nessa época, que esses historiadores consideram. O comentário prossegue. Nesse período, a Igreja Católica criou a Inquisição para perseguir essa igreja evangélica anabatista. Isso aconteceu lá no século XII da era cristã. A Inquisição, segundo a história, por que ela foi criada? Ela foi criada porque a Igreja Católica dizia que tinha acabado com os anabatistas lá no 7º século da era cristã. Tá bom? Só que ela encontrou um novo grupo de anabatistas ali nos anos 1160. O comentário diz: no ano 1160, um grupo de paulicianos, que eram também chamados de batistas ou anabatistas, entrou em Oxford, na Inglaterra. Naquela época o rei chamava-se Henrique II. Ele ordenou que eles fossem publicamente marcados a ferro na testa e açoitados através das ruas, com as vestes cortadas até a cintura, sendo finalmente enxotados para as estradas. Quem era esse rei? Ele era rei do Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano, ele foi criado pela Igreja Católica, que abençoou Carlos Magno e deu ordem a Carlos Magno de destruir todos os pagãos. Carlos Magno fez guerra aos povos pagãos, aos celtas, obrigando eles a se converter ao catolicismo. Você acha que tem chance dessa ser a instituição que a Bíblia identifica como Igreja de Jesus, coluna e firmeza da verdade? É claro que não. Então a Igreja Católica, ela cria a Inquisição para matar esse grupo de anabatistas. O comentário prossegue. Nas aldeias não lhes podia ser fornecido qualquer abrigo ou alimento, e eles lentamente pereceram de fome e de frio. Então, quer dizer, era assim que a Igreja Católica
tratava os anabatistas. Aqui ainda não existia reforma. Por que a Igreja Católica tratava assim? Porque, segundo Agostinho de Hipona, que os católicos chamam de santo, que os reformados chamam de santo, e que até nas Assembleias de Deus eu já estou ouvindo gente chamar de Santo Agostinho, né? Ele criou aquela proposta da Guerra Santa. A Igreja Católica considera ele como um santo. Disse, olha, se Santo Agostinho falou que nós podemos matar, nós podemos matar. E pronto, assim eles matavam. Na verdade, essa ainda é uma doutrina da Igreja Católica. Oficialmente, a doutrina de Agostinho não foi abandonada nem por católicos, nem por reformados, né? Eles consideram Agostinho de Hipona um santo. O comentário prossegue. Em março de 2007, autoridades suíças homenagearam os anabatistas com finalidade de reconciliar a Suíça com um capítulo obscuro do seu passado. Olha só que coisa interessante, né? Os suíços vão tentar entender por que esse grupo era tão odiado por católicos e reformados. Eles dizem não conseguir entender. Nós sabemos por que eram odiados, porque essa é a verdadeira igreja de Jesus. Mas eles querem dizer que a verdadeira igreja de Jesus era aquela que estava matando. Mas essa era a verdadeira igreja de Jesus. Então eu coloquei aí um artigo também, vou colocar a fonte, eu vou fazer a leitura desse artigo e vou comentando com vocês. Mais de 200 eventos irão recordar a perseguição dos anabatistas durante a Reforma, até o início do século XIX. Olha, é um governo, né, é o governo suíço, ele quer entender por que esses grupos sofriam tanto, e o governo, que na época o governo suíço, ele era reformado ou católico. Haviam guerras diversas na Europa, uma determinada época a Inglaterra, depois da reforma, se tornou reformada, perseguiu os católicos. Aí depois entrou uma rainha que era católica, perseguia os reformados. É por isso que existiam aquelas guerras reformados contra católicos, né, que existe de uma certa maneira até hoje. No norte da Europa diminuiu muito, mas até alguns anos atrás os reformados faziam uma passeata no bairro católico para anunciar a vitória deles sobre os católicos em guerra. Dá para acreditar que um desses grupos, pelo menos, era grupo cristão? É claro que não, um cristão não mata. Então eram grupos políticos religiosos que os católicos e os reformados matavam por não aceitarem o batismo infantil. O comentário prossegue. Hoje eles estão divididos em grupos religiosos como os menonitas ou Amish. Bom, se você me perguntar qual a origem das Assembleias de Deus, a origem das Assembleias de Deus é exatamente esses grupos anabatistas, que está comprovado que eles viviam fugindo da Igreja Católica. Então a interpretação histórica até faz sentido, tá ok? O comentário prossegue do artigo na internet. Nós, como sucessores indiretos das autoridades políticas daquele tempo, lamentamos as injustiças cometidas contra tantas pessoas e o sofrimento causado, declarou Werner Luckbohm, não sei se é bem assim que pronuncia, presidente do governo do Cantão de Berna, durante a cerimônia inaugural em 24 de março, nesse ano de 2007. Então, eles resolveram fazer um trabalho, uma memória do porquê o governo perseguia tanto. O governo perseguia porque os católicos e os reformados diziam que esses grupos eram criminosos, porque eles não aceitavam o batismo infantil defendido por católicos e reformados. Segundo Agostinho de Hipona, eles tinham que ser mortos. É esse o quadro, né? Bom, o artigo prossegue. As comemorações do ano anabatista começaram através de um concorrido culto na igreja protestante da cidade de Langnau, na região rural do Emmental. Bom, eles chamam esses anabatistas de reformados, mas na verdade eles não são
reformados, eles não são protestantes. Eles existiam antes da reforma. E quem confirma isso é um autor católico, membro da Academia Francesa de Letras, Daniel Rups. Ele confirma que os grupos reformados existiam antes de Lutero, e principalmente esses grupos, ele diz, a Inquisição que atacou esses grupos no século XII não conseguiu exterminá-los. Ele diz até que teria conseguido exterminar no século VII, mas eles teriam ressurgido no século XII. Eu não acredito que Deus deixaria a sua igreja desaparecida, tá ok? Por cerca de 500 anos, 600 anos. De maneira nenhuma. Então eles existiam, escondidos da Igreja Católica, mas existiam. Então essa interpretação diz que seria a igreja fugindo por 1260 anos. Eu não consigo ver assim. No meu entender, provavelmente será na Grande Tribulação, mas estou apresentando a interpretação porque eu acho uma visão interessante. O comentário prossegue. Trata-se de uma zona histórica onde as autoridades reprimiram brutalmente os anabatistas, os grupos de protestantes que desafiavam os preceitos dos grandes reformadores do século XVI, como Martim Lutero e um dos líderes suíços da Reforma, Ulrich Zwingli, declarando que eles não eram suficientemente radicais. Ou seja, na verdade, os anabatistas diziam, olha, vocês não estão, na verdade, abandonando a heresia católica. E os anabatistas estavam certos. Os reformados, todos eles mantiveram a heresia do batismo infantil, que é um pecado grave, e a heresia da interpretação de Agostinho de Hipona da doutrina da predestinação. Tá bom? Então, isso realmente eu concordo com os anabatistas. Os reformados, eles, na verdade, não fizeram uma reforma teológica correta. Eles mantiveram doutrinas que são próprias da Babilônia apocalíptica. O artigo prossegue. Por sua recusa de aceitar as regras da nova igreja e a insistência no batismo de adultos, ao invés do infantil, os anabatistas terminaram sendo encarcerados, torturados, expulsos do país e, em alguns casos, até mesmo executados. A perseguição continuou até 1810 na Suíça, enquanto que na Holanda, onde também vivia uma considerável comunidade anabatista, esta durou apenas algumas décadas. A Holanda ela sempre foi uma referência, né, de tolerância, tanto em relação a Israel quanto em relação à igreja. Os judeus na Europa eles sofriam muito na Espanha, Portugal, na Itália, na Inglaterra, na França, até antes, claro, né, da Revolução Francesa. Mas a Holanda ela era mais tolerante, era uma região que ela assim, não era muito atacada, os povos não gostavam, que era uma região que era brejo, tinha muito brejo, fica abaixo do nível do mar, então tinha sempre alagamentos. Então parece realmente que os cristãos e até os judeus tiveram que se esconder lá naquela região. É dessa região da Holanda que vão se destacar realmente muitos anabatistas e missionários no mundo. É nessa região que vão surgir muitos missionários anabatistas que vão até fazer parte daquele grupo chamado Mayflower, aquele navio que chegou e é considerado os fundadores dos Estados Unidos. Bom, prosseguindo a leitura do artigo, ele diz: hoje em dia é incompreensível para a maioria das pessoas entender como o governo pode se comportar dessa forma. O que o artigo não consegue ver, o que esse repórter não consegue ver, que o culpado disso não eram os governos. O problema é que os governos eram controlados ou por católicos ou por reformados. E é claro, você fala isso para o reformado hoje, eles vão dizer, não, naquela época era assim. Nunca foi assim. Cristão não mata. Não é aceitável que o cristão, o verdadeiro cristão, tenha sentimento de matar. Então, por isso que eu digo que Lutero, Calvino, Zwinglio e o Papa daquela época e de outros não eram cristãos. Agostinho de Hipona não era cristão. Ele defendia a morte de outros.
né? Então, se não eram cristãos, mas eram cristãos que matavam, o pastor Levi aceita? Eu não consigo aceitar. E também não consigo aceitar que esses homens sejam referências doutrinárias, porque Agostinho de Hipona, Lutero, Zwingli e Calvino são referências doutrinárias para os reformados. Eu não consigo aceitar que assassino, até de outros cristãos, sejam referências doutrinárias, homens que surgiram com novas interpretações, como Agostinho de Hipona surgiu com a interpretação da predestinação, né, fatalista, como ele coloca. Antes de Agostinho, ninguém pregou essa doutrina. Então, por isso que eles têm que chamar Agostinho de Hipona de santo. Os reformados são defensores de Agostinho de Hipona. Não eram, né, nem cristãos, eram assassinos de cristãos. O comentário prossegue. O artigo prossegue. Por isso, a ideia central das comemorações que estamos organizando é construir pontes entre as comunidades, né? Reforçou essa autoridade responsável pelas celebrações. Nos anos 70, houve uma reconciliação oficial entre os protestantes suíços e as igrejas menonitas. O que foram as igrejas menonitas? Foi uma igreja anabatista que era pastoreada por um homem chamado Menon Simons. Ele viveu no período da Reforma, ele era um padre católico, mas ele acabou por se converter à fé anabatista. Ele conheceu anabatistas, aceitou a fé anabatista e abandonou a igreja católica. A história de Menon Simons é muito interessante de vocês lerem. Uma das coisas que ele diz, ele testifica nos seus escritos, você encontra gráficas que ainda hoje publicam os escritos de Menon Simons. Eu tenho alguns, você encontra livre na internet, né? Já tem 500 anos, ele já morreu. Então, Menon Simons, ele diz que uma das coisas que ele abandonou quando ele deixou de ser católico e se tornou cristão anabatista foi deixar de ser antissemita. Antes ele odiava os judeus e defendia a perseguição, a morte aos judeus. Quando ele se converteu à igreja cristã anabatista, ele logo entendeu que, claro, o cristão não mata e que os judeus, pela profecia, eles vão se converter. Então, como que eu posso perseguir os judeus? Então, ele deixou de ser antissemita, enquanto Lutero continuou sendo antissemita. Ele viveu na época de Lutero, teve que viver na Holanda, porque senão seria morto, né? Ou por Lutero, ou por Zwingli, ou por Calvino. O comentário prossegue. Porém, a história da perseguição dos anabatistas permaneceu durante muito tempo um tabu. Isso quem está falando é um artigo, não é de evangélico, não. Eu quero citar essa parte porque, se você for falar com um reformado, ele diz que isso é historinha, que apesar de matar, Calvino era cristão sim, e Zwingli também, apesar de matar, torturar, tudo isso não tirava deles a característica de cristão. E o mesmo com Lutero, como antissemita, todos eles eram cristãos. Então, eles consideram isso aí que você está dizendo, a gente nem discute. É interessante que chega um repórter não cristão, que não pertence a uma igreja dessas, né, que defende que o batismo infantil não vale, e ele chama de tabu, ou seja, algo que não se podia discutir. No meio dos reformados ainda é assim. Tá bom? Então era um tabu, como explicou o coordenador principal do evento, Fritz von Gunther. O artigo prossegue. Nós preferimos falar sobre o êxito e os aspectos positivos do passado e menos dos capítulos obscuros. É verdade que nós não devemos focar, né, na parte ruim. Mas observe o seguinte, nós temos doutrinas que estão entrando nas Assembleias de Deus, que estão entrando nas igrejas cristãs, tá ok? Que são doutrinas que foram criadas, interpretações de doutrinas que foram criadas por esses assassinos de cristãos. Então, por isso é importante falar. Esse homem que você diz que é uma referência doutrinária, ele mandava matar cristãos. Será que realmente o Espírito Santo inspirou Agostinho de Hipona
uma nova interpretação que, segundo os católicos, segundo os reformados, desde Paulo, ninguém interpretou predestinação de forma correta, só Agostinho de Hipona, porque toda a igreja antes de Agostinho de Hipona, 100% dos escritos defendem o livre-arbítrio, e Agostinho de Hipona não. Ou seja, o assassino de cristãos virou referência doutrinária e é até hoje referência doutrinária para eles. O artigo prossegue. O funcionário ainda conta que existem anabatistas até hoje vivendo na região do Emmental. Todos estariam bem integrados nas suas comunidades, apesar da população em geral conhecer muito pouco da sua história. É uma pena, mas eles tiveram que se isolar tanto, eles não podiam nem publicar livros direito. Melon Simons foi um anabatista que conseguiu publicar obras porque ele foi viver na Holanda. Porque se ele vivesse onde Calvino, Lutero e Zwingli estavam, ele era morto. Então, por isso que eu falo, gente, a reforma protestante foi só uma tentativa de reformar a Babilônia apocalíptica, o que é impossível. Eles continuam mantendo as heresias da Babilônia apocalíptica. O artigo prossegue. Em seu discurso, Gerber afirmou que o desafio atual para os menonitas seria manter-se fiel à sua fé, apesar da nova atenção que recebem. Ele também recordou à audiência presente no evento que, apesar do sofrimento vivido pelos anabatistas por acreditar na sua crença, hoje existiriam pessoas na Suíça que continuam sendo perseguidas. Estes seriam os asilados políticos. Eles não são queimados ou afogados, porém a resposta das autoridades é com frequência um rechaço, afirmou. Ou seja, até hoje a Suíça ela ainda discrimina. O Brasil, ele não discrimina porque quando foi proclamada a República, foi determinado que a religião seria separada da fé. Por quê? Os republicanos, eles tinham estudado na França e eles tinham vivido a Revolução Francesa, toda aquela revolução cultural, e eles defendiam o ideal francês, que era religião separada do Estado. Então, por isso, a Suíça é mais atrasada que o Brasil nesse sentido. Aqui no Brasil, eu não tenho informação de anabatistas sendo perseguidos, né, por causa da sua fé. O artigo prossegue. Nos últimos anos, a Suíça endureceu suas leis de asilo, colocando-as entre as mais restritivas da Europa. Ao mesmo tempo, os partidos de direita também intensificavam as campanhas anti-estrangeirismo, onde muitas vezes os muçulmanos são apresentados de uma forma obscura. Segundo Samuel Lutz, a participação no ano comemorativo será uma boa oportunidade de promover a paz, o entendimento e o diálogo entre as religiões. Como eu disse, é importante lembrar, porque os homens que defendiam essas atitudes absurdas que os governos hoje, que não são cristãos, é um governo ateu, mas ele fala, como assim matar? Quem é que matava? Eram os reformados e os católicos. Nossa forte convicção, prossegue a autoridade suíça, no qual o que acreditamos é a verdade, não deve nunca conduzir à perseguição de outros, afirmou. É difícil sistematizar as crenças anabatistas daquela época, porque qualquer grupo que não era católico ou protestante e que batizava adultos, como os unitários, socinianos ou semignósticos, como Thomas Muntzer, eram rotulados como anabatistas. Esses grupos, junto com os anabatistas, constituem a reforma radical. Então veja esse exemplo de um testemunho que não é o testemunho de um evangélico. Eu defendo que as igrejas Assembleia de Deus e outras, a Igreja Batista Cristã e outras, elas são oriundas desses grupos de anabatista. O pentecostalismo, ele renasceu entre anabatistas que viviam nos Estados Unidos. Aí eu coloco um comentário. Nesse artigo
fizeram uso indevido do termo protestante, aplicando aos evangélicos anabatistas. Eles existem antes da reforma, ou revolta protestante, como gostam os católicos. Para os católicos, né, os historiadores católicos, eles não chamam de reforma protestante, eles chamam de revolta protestante. Aí só usando o termo católico. Todos os fatos históricos são verdadeiros, mas o tempo de 1260 dias parece ser literais e não dias proféticos, que são interpretados como 1260 anos. Como dias literais são interpretados como um período dentro da 70ª semana de Daniel, né, como dias literais, provavelmente acontece na Grande Tribulação. Ou seja, então na Grande Tribulação tem um período de 1260 dias literais. Não seria um período profético de 1260 anos. Então, esses 1260 dias equivale exatamente a 3 anos e meio. A última semana de anos é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, que equivale a 1260 dias. Então, o provável é que essa interpretação não seja correta. Ela cita fatos interessantes, tempos interessantes, mas ela parece mesmo que vai se cumprir dentro da Grande Tribulação.